Agora vamos estudar as funções. Assim como no Python, né, em que nós temos várias funções da biblioteca matemática, que nós vimos algumas, né, através do comando import da biblioteca matemática, vimos a função potência, a função raiz quadrada. Nós podemos fazer nossas próprias funções, certo? Para isso, nós definimos no Python, né, uma função utilizando a palavra reservada def. Então, eu tenho aqui def e o nome da função, ok? E aí eu coloco aqui uma lista de argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Esses argumentos são valores que eu passo para dentro da função, como se fosse os dados de entrada para ela fazer algum cálculo aqui dentro. E aqui eu tenho uma série de comandos, observar a indentação para estar dentro do bloco, e ela retorna ou não o valor. Isso é opcional. Mas o importante é que o comando def define uma função, certo? A vantagem é que quando definimos funções, estamos modularizando um programa, certo? E modularizar traz as seguintes vantagens. Primeiro, simplificação do código. O programa fica mais organizado e legível. Depois é a reutilização do código, né? Nós vamos utilizar um módulo para executar a mesma função várias vezes. Então, se eu fiz uma função bem elaborada para executar algo, eu coloco aquilo ali no módulo e executo quantas vezes eu quiser, apenas chamando o nome daquela função. A facilidade de manutenção. O processo de depuração fica mais fácil. Por quê? Se tem um determinado erro em algum local do programa, eu vou naquele módulo que tem o erro e aí eu faço a correção. Vamos aqui a alguns exemplos práticos. Primeiro, escreva um programa que leia um número qualquer e diga se ele é positivo ou negativo, juntamente com a resposta se ele é par ou ímpar. Aí nós vamos utilizar a função para fazer essas verificações. Que verificações? Se ele é positivo ou se ele é par ou ímpar, certo? Então aqui é a minha solução. Eu construí aqui duas funções, uma para testar se é positivo, outra para testar se é par. Eu passo um número e ele retorna o resultado desse teste. Se x for maior que zero, isso aqui vai dar verdadeiro ou falso. Ele retorna justamente um valor booleano. E aqui ele testa se o número é par, se o resto da divisão é igual a zero. Aí ele também retorna verdadeiro ou falso. Duas funções booleanas, que retornam um valor booleano. Aqui eu entrei a entrada de dados, entrei com um número. Aí ele testa se o número é positivo. Como? Ele invoca aquela função com o número que eu passei. Então aqui vai dar um verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele diz que o número é positivo. Se ela retornar falso, ele diz que não é positivo. A mesma coisa eu testo se é par. Se a função retornar que esse número é par, aí ele diz que o número é par. Se não, ele diz que o número é ímpar. Então aqui é a função. Vamos testar para ver a execução. Aqui ele pede, digite o número inteiro. Aí eu digo, por exemplo, 4. Aí ele diz que é positivo e é par. Um segundo exemplo. Faça um programa com uma função que necessite de 3 argumentos e forneça a soma desses 3 argumentos. Então tá aqui. Definir a função que recebe 3 argumentos e retorna a soma deles 3. Então eu entro com os 3 números, N1, N2 e N3, e ele imprime a soma dos 3 números é. Aí aqui ele invoca a função soma, passando os 3 números por parâmetro que o usuário digitou. Aí ele entra aqui, calcula o resultado, e o resultado vem aqui para a impressão. Então aqui o programa, né, define a função, as 3 entradas de dados. Cuidado para não esquecer de fechar os parênteses aqui. Se abre 2, fecha 2. E aqui o resultado da soma, invocando a função. Então vamos rodar. Então aqui ele pede, informe o primeiro número, 3, 4, 5. Então a soma dos números é 12. Aqui o último exemplo, ele pede, faça um programa com uma função chamada soma imposto. Então esse é o nome da função. A função possui 2 parâmetros, taxa de imposto, que é a quantidade de imposto sobre venda expressa em porcentagem, e custo, que é o custo de um item antes do imposto, certo? Então a função, ela altera o valor do custo para incluir o imposto sobre as vendas. Então é o cálculo do custo final, que é o quê?
o custo real da mercadoria mais a taxa de imposto, mais o imposto, né? Imposto pago sobre esse valor, ok? Então aqui a solução, eu defini a função soma-imposto, que recebe a taxa e o custo, e retorno o valor total da compra, né? Que é o custo acrescido da taxa de imposto. Aqui eu entro com a taxa e o custo. E aí ele vai mandar imprimir que o valor total é justamente a soma-imposto, né? Que é a função que calcula o resultado de soma-imposto, né? Dessa função, que calcula o valor total passando a taxa e o custo. Então aqui no Python a solução, vamos colocar para executar. Então ele pede o total de imposto, 15%. O custo do produto foi R$100. Então o valor total é 115. Finalmente, turma, eu gostaria de falar que a prática, através da prática é que você vai desenvolver a lógica de programação. Então tem que fazer vários problemas, certo? Onde buscar esses problemas, além dos que já foram vistos durante o curso? Vocês podem ver, pesquisar por apostilas de lógica de programação. Sempre elas trazem vários exemplos. Também tem esses dois links aqui. Na documentação do Python tem lista de exercícios, tem vários exercícios, e também aqui nesse link algumas listas de exercícios de programação. Finalmente, gostaria de desejar uma boa semana, bons estudos e boa prova. Qualquer dúvida, me mande um e-mail. Boa sorte.